Olá, Pedrático! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pod Pedra Podcast aqui com a gente. Você já sabe, falar de pedra ficou mais leve, ficou mais politizado, ficou mais interessante, ficou mais tudo azul, né? Como a gente sabe como é que é o universo do Pod Pedra Política, o nosso cenário azulzinho aqui, sempre trazendo convidados relevantes, pessoas que contribuem com a política capixaba, nacional, local. E hoje não poderia ser diferente. Eu estou tentando trazer essa galera mais à esquerda ali, centro-esquerda, e hoje eu estou trazendo um grandíssimo convidado aqui, ele que tem uma trajetória inspiradora, ele tem uma política altamente preocupada com o social, com o povo, ele defende causas muito nobres e recém saiu exatamente agora da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo e hoje certamente é uma das primeiras entrevistas dele depois desse período. É a primeira. É a primeira, pô. Opa, toca o sininho aí, comediante, né? O pessoal do Danilo Gentili fala, toca aí que é exclusivo. Então, é a primeira bate-papo aqui do Felipe Rigoni para fazer um balanço, né, desse período dele como secretário, falar um pouco também das projeções políticas, se apresentar para você que talvez não conheça, né? Às vezes você está ocupado aí trabalhando o dia inteiro, você não sabe o que está rolando no campo político capixaba. Então, nós estamos aqui com ele, Felipe Rigoni, para introduzir para a gente um pouquinho da visão de mundo dele, falar um pouco da política e o que vem por aí. Nós estamos em ano eleitoral, então tudo ganha contornos de disputa, né, de posicionamento político. Esse ano promete ser quente, a gente vai saber a visão do Felipe daqui a pouquinho, só a esse respeito. E você é meu convidado, se você está acessando o nosso canal pela primeira vez, seja bem-vindo, como eu já te desejei na chegada. Meu nome é Bruno Ramos, esse aqui é o Pod Pedra, um canal que fala sobre o setor produtivo do mármore e granito, mas também traz atualidades, traz reflexões, traz política e traz uma série de assuntos que podem fazer diferença na sua vida. Então, já te convido a se inscrever no canal, né? Você tem a opção aí de se inscrever no Pod Pedra e acompanhar a gente nessa jornada épica rumo à projeção do setor do mármore e granito para o Brasil e para o mundo. Seja bem-vindo, querido Felipe Rigoni. Tudo bem, cara? Tudo ótimo, Bruno. Um prazer estar aqui com você, estar aqui com vocês do Pod Pedra. É um prazer enorme estar aqui. Eu vou começar já destravando aqui um trava-língua aqui para eu não ficar embaraçado nesse bate-papo. Você tem uma deficiência visual, é assim que fala? Pode me chamar de cego. É um cego. Eu costumo dizer assim, você pode me chamar de qualquer coisa, eu vou continuar não enxergando. Então, então assim, mas é cego. É um cego. O nome certo, né? É cego. O nome certo é porque tem o politicamente correto hoje, a gente se perde, mesmo, né? A gente se perde, fica com medo de cometer uma delicadeza aqui. Agora, por que a gente tem essa sensação, Felipe? E eu tô te perguntando isso de maneira muito, muito aberta, muito carinhosa. Por que a gente tem a sensação de que para conversar com o cego a gente tem que aumentar o tom de voz? Rapaz, isso é engraçado. Até hoje eu não entendi por quê. Assim, eu tô... É muito engraçado, assim, eu tô nos lugares com as pessoas, eu tô sempre acompanhado com alguém, né? Assim, com a minha esposa, com meus amigos, o pessoal que trabalha comigo. Aí o pessoal ou aumenta o tom de voz, ou vira pra pessoa do lado e fala assim, ele quer alguma coisa? Eu falo, você pode falar comigo, né? A deficiência é no olho, não é? É verdade, então assim, acontece muito. Eu naturalmente comecei a falar mais alto, que a gente tem a impressão de que eu falando mais alto você vai se concentrar mais. É engraçado. Mas né? Porque como eu normalmente fico com os olhos fechados, né? Acaba que eu não olho no olho da pessoa, a pessoa tem a sensação de que eu tô um pouco mais distante, eu acho. Então acho que é por isso que acontece. Pode ser, mas é intuitivo, isso não foi programado. Eu já quebrei o clima logo de uma vez pra gente não ficar preocupado com isso. Felipe, é um prazer te receber aqui, cara. Prazer. Aqui na Casa Boa Vista, aqui nos nossos estúdios aqui do Pod Pedra. Né? E falando essencialmente com o nosso setor produtivo aqui da rocha ornamental, mas também falando com todo o capixaba, com todo o brasileiro que se interessa por política, se interessa por pautas relevantes. Você é um jovem na política, né, Felipe? Exatamente. Eu me lembro, assim, não acompanhei de lupa a sua carreira, mas me lembro que a sua eleição, ela foi uma eleição
muito comemorada, ela assim, foi muito representativa, né? Justamente por isso, por você ser uma pessoa que tem essa particularidade da visão, né? E você realmente comove as pessoas, você tem um discurso vibrante. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre isso, um jovem na política, um jovem promissor, vitorioso, né? Você perdeu a outra ganhando, né? Você perdeu ganhando. Eu quero que você conte um pouquinho, eu quero te deixar à vontade para você construir um raciocínio sobre isso, falando um pouquinho sobre quem é você e o que te trouxe até aqui na política, na vida. Fica à vontade aí. Perfeito. Bruno, eu não posso deixar de começar essa história com o fato, talvez dos mais importantes da minha vida, que é quando eu fiquei cego. Né? Eu fiquei cego aos 15 anos, eu não nasci cego. Né? E isso é uma experiência, obviamente, muito dura, e isso me formou muito. Né? E óbvio que foi muito difícil para mim entender, aceitar, superar o fato de ser cego. Mas tem uma história que eu sempre conto, que é um momento que eu passei. Eu fiquei cego aos 15 anos. Eu fiquei muito indignado. Né? Eu não entendia por que aquilo estava acontecendo comigo. Foi um acidente, Felipe? Não, não foi um acidente. Foi uma série de... Começou com uma doença, uma infecção chamada uveíte. Isso foi evoluindo em várias outras coisas. Eu tive catarata nos 2 olhos, tive 5 descolamentos de retina. E no fim das contas, aconteceu tanta coisa. Eu fiz tanta cirurgia para tentar corrigir que meu olho entrou em colapso. Basicamente é isso. Entendi. Em linguagem mais simples, entendeu? E aí eu fiquei muito indignado. 15 anos, né, com pouca maturidade, eu não entendia por que aquilo estava acontecendo comigo. Né? Aí eu lembro um dia que eu estava chorando assim na sala de casa, puto da vida com o que estava acontecendo. Aí meu pai sentou do meu lado, botou a mão na minha perna e falou bem assim: Felipe, lembra que você tem uma escolha. Aí eu parei e pensei assim: mas que escolha é essa que ele está falando que eu tenho? Né? E eu entendi com o tempo o que meu pai quis dizer, que assim, eu tinha a escolha da atitude que eu teria diante daquele fato. Porque eu não ia mudar o fato de ter ficado cego, mas eu podia mudar a minha atitude em relação àquilo. Isso foi muito importante para mim. Eu sempre conto essa história porque foi a partir desse momento que eu comecei a fazer escolhas, porque eu percebi que, independente do fato de ser cego, tudo era possível ainda. Eu só estava cego. Né? Óbvio que é uma limitação, mas todo o resto está perfeitamente viável. Né? Então isso foi muito importante para mim. E eu percebi que assim, a principal coisa que eu devia fazer para ser uma pessoa mais independente a partir desse momento seria estudar. Né? E Felipe, você o seu grau de visão hoje é 0 ou você 0? Não assim, tem nem vulto? Eu enxergo luz, mas do olho direito só. Entendi. Mas assim, nada que me ajude no dia a dia. Então, para todos os efeitos, eu sou completamente cego. Entendi. E aí, cara, você foi o deputado mais votado, né? Do Espírito Santo. O segundo mais votado. Perdeu para quem? Quem foi o primeiro? O Amaro Neto. Amaro Neto. Amaro no auge, né? Amaro Neto estava no auge aí. Exatamente. Você foi o segundo mais votado. 84 mil quebradinhos de voto aí, né? Eu fui o mais jovem da história do Espírito Santo e o primeiro cego do Brasil. Em 2018. 2018. E nessa época, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu não quero cometer nenhuma falha aqui. Mas eu me lembro que estava acontecendo. Qual era o cenário da eleição em 2018? Era um cenário de avanço total e completo do bolsonarismo, né? A direita começou a ganhar forma, digamos assim. Foi uma eleição que logo na sequência, né, se elegeu. E você, naquele primeiro momento, se identificou ou criou uma identificação com uma pauta mais progressista na área econômica, né? Até pela sua formação, um cara mais voltado ao setor produtivo. Você levou um pouco dessa mensagem também e do povo comum. Exatamente. E depois você foi se desvencilhando um pouco dessa imagem, desse primeiro impacto inicial. Dá para você falar um pouquinho para mim da sua visão política exatamente e como é que você enxerga que a sua imagem foi construída a partir dali? Bruno, assim, é até interessante essa pergunta sua, porque assim, eu sou um liberal. Né? Eu sou um liberal por inteiro, como eu gosto de dizer. Ou seja, eu sou liberal na economia e liberal nas questões sociais. Então isso confunde muitas pessoas. Então, para o povo que é de esquerda, eu sou de direita.
Mas para o povo que é de direita, eu sou de esquerda, né? Porque eles acabam vendo facetas diferentes da minha visão. Então, na economia, eu sou muito mais ligado com uma visão de direita, uma visão liberal, de um Estado menor, de um Estado menos intervencionista e etc. Mas eu acredito em políticas sociais importantes, né? E isso acaba sendo um pouco mais relacionado com a esquerda. Então, isso acabou confundindo muitas pessoas, né? Então, tanto que muita gente, assim, me criticou falando que eu era muito de esquerda, não sei o quê. 80% dos meus votos como deputado federal foram junto com o governo Jair Bolsonaro. Então, assim, existe uma confusão muito grande, porque o fato de eu ser liberal, eu estou mais ao centro, né? Uhum. Então, isso acaba confundindo bastante algumas pessoas nesse sentido, mas eu sou um liberal. Mas aí, nesse contexto, eu vou pegar o gancho aqui, né, do fato. Nessa eleição também, adveio um personagem aqui que eu também quero trazer aqui, quero deixar a porta aberta para se ele quiser vir aqui, mas não há como a gente não reconhecer que participou de um processo eleitoral e depois tomou uma postura controversa, que foi o Contarato, né? Sim. O Contarato, a postura dele, a maneira dele se comunicar, as pautas dele, o próprio currículo dele apontava ele ser um cara de direita, né, no momento da eleição. Logo depois que passou, ele realmente foi pro PT. É um direito dele, tudo bem, mas isso confundiu o eleitorado. Você acha que de alguma forma aconteceu alguma coisa parecida com você, ou são proporções diferentes, ou a mesma coisa? São proporções diferentes, assim, na minha opinião, porque de fato eu sempre assumi as minhas posições pauta a pauta. Entendi. Né? Então, por exemplo, na lei da BR do Mar, eu fui um dos maiores apoiadores lá no Congresso. Na lei do saneamento, eu fui o vice-presidente da comissão que fez a lei do saneamento. Todas essas pautas mais ligadas à direita. Mas tinha vezes que eu criticava o Jair Bolsonaro. Eu me guardei o direito de criticar quando eu achava que tinha que ser criticado. E isso confundiu muita gente. Né? Então isso acabou dando uma certa confusão em algumas pessoas. Mas enfim, como é que você faz? Aí você, a oportunidade que você tem de se manifestar sobre isso de uma maneira tranquila, leve aqui, que é a nossa proposta. Você, analisando isso, né? Essa sua postura num ambiente que a gente está com a política totalmente polarizada, né? Direita, esquerda e tal. Lógico que existe o centro, mas o centro tenta se postar, tenta se ganhar força, tenta se apresentar como a terceira via, a famosa terceira via, mas aí o assunto sempre descamba para direita e esquerda de novo. Sim. Como é que você... o que você tem a dizer para o eleitor capixaba que valoriza essa pauta de costumes e de posicionamento ideológico? Como é que você passa segurança para esse eleitor seu? Veja, assim, eleitor lá no processo eleitoral, tá, gente? Hoje ele é pré-candidato. Lógico. Para todos os efeitos, eu sou um homem de centro-direita, assim. Eu não sou, como liberal que sou, acreditando em políticas sociais, etc., eu me consideraria um homem de centro-direita, né? Centro-direita. Isso deixa, obviamente, muitas pessoas seguras e muitas pessoas inseguras. A gente que está mais ao centro do espectro político tem uma dificuldade mesmo, porque a gente não está 100% de um lado e 100% do outro. Mas eu acredito que isso é o que pode resolver cada vez mais o Brasil. É o diálogo, é você sentar com as pessoas. Porque, no fim das contas, eu estive no Congresso. Lá tem gente de esquerda, tem gente de direita, tem gente ao centro, tem gente de todo tipo. Tem gente extrema esquerda, extrema direita. Quem resolve as coisas mesmo é quem topa sentar na mesa para negociar do jeito certo. Não estou falando de negociata, não. Estou falando de negociar as pautas. Perfeito. Para onde que a gente vai enquanto país. Então é nisso que eu acredito. Na política do trabalho duro, na política que entende que precisa de evidência científica para fazer política pública e na política do diálogo. Muito bem. Vamos lá. Falando um pouquinho da sua trajetória, que você já contou essa experiência aí, você acabou contando o trauma que foi a perda da visão, né? Uhum. E aí a gente deu uma devagada aqui, fomos para o tempo, eu queria que você continuasse daí. Depois você se formou em engenheiro, né? Isso. No Brasil ou nos Estados Unidos? Eu formei em engenharia na UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, mas eu fiz um mestrado em políticas públicas em Oxford. Oxford, né? Na Inglaterra. Isso aí. Fala um pouquinho disso aí. Porque assim, eu entendia, eu me formei em engenharia, abri uma empresa de consultoria lá em Linhares,
E estava fazendo consultoria, ajudava pessoas e empresas a tomarem melhores decisões. Engenheiro ambiental? Engenheiro de produção. De produção. De produção. Aí eu ajudava basicamente pessoas individualmente ou empresas a tomarem melhores decisões, né, nas suas vidas, nas suas empresas. E eu gostava de fazer isso, mas eu percebi assim com o tempo que o que resolve a vida das pessoas mesmo é uma oportunidade que você dá para as pessoas, né? Toda vez que você tem uma oportunidade melhor, a sua vida melhora. E querendo ou não, Bruno, para o bem ou para o mal, a política mexe muito com as oportunidades que a gente tem. Foi aí que eu decidi me tornar um político, né? Para melhorar cada vez mais as oportunidades que as pessoas têm. Fui candidato a vereador em Linhares. Perdi, graças a Deus. Graças a Deus. Foi bom ter perdido. Perder é bom, cara, às vezes. Você aprende muito. E me deu uma outra oportunidade, que foi uma das melhores que eu já tive na minha vida, que foi de estudar. Porque eu entendi assim, eu quero ser um político, eu vou entrar na política, mas eu preciso me preparar antes. Preciso estudar o que eu estou querendo fazer. E eu fui estudar. Fui fazer um mestrado em políticas públicas lá em Oxford, na Inglaterra. Na época era a melhor universidade do mundo. Hoje acho que é a segunda ou terceira melhor do mundo. Assim, está entre as melhores do mundo. Foi uma experiência espetacular. Para você ter ideia, eu tinha uma turma de 113 pessoas de 54 países diferentes, né? Então a experiência que você tem é muito rica, assim. E voltei, me tornei candidato a deputado federal e fui eleito, né? Foi assim um pouquinho da história. E excelentemente bem votado. Ao que você acha que se deve isso, cara? O que você mensura como... Bruno, acho que foi isso. Porque, por exemplo, você citou nessa campanha que você disputou, né, tava lá o Amaro Neto, né? O Amaro Neto é um comunicador nato, estava no auge naquele momento ali, se não me engano, balanço geral e tal, alcançando muitos lares, né, com aquela pauta, né, de dar visibilidade à questão das pessoas que precisam, né, do serviço social. Isso. Então isso projeta, né? Poderia não ganhar, porque muitos jornalistas também entram e não ganham, né? Mas ele ganhou de maneira bem votada, sinal que tinha um prestígio ali que foi posto à prova e ele venceu. Isso. O que você acredita que chamou a atenção do público para você? Veja, o que a gente percebeu que fez uma diferença muito grande na minha eleição, primeiro foi, obviamente, a minha história, né? Eu contava muito e conto ainda a minha história de vida nas minhas campanhas, nos meus mandatos, porque eu acho que a gente só faz as coisas a partir da nossa história de vida, né? E eu contei isso muito para as pessoas, mostrando que eu superei um desafio muito grande e eu queria superar mais desafios no Congresso Nacional. E a gente fez uma estratégia de voluntários muito grande. Então, eu tive 2.300 voluntários na campanha. Então, para muita gente, eu vim do nada, né? Eu cheguei lá do nada. Mas não foi do nada. Teve muito trabalho, muita andança. Pra você ter ideia, eu fui para o hospital de cansaço 3 vezes durante a campanha de 2018. De tanto que a gente trabalhou. E chegamos lá. Muito bom. E com essa pauta do progresso, né, cara? Só essa pauta do progresso. Exatamente. Eu acho assim, o Bruno, qualquer país que queira, né, servir bem a sua população tem que ter uma economia forte, tem que ter uma economia crescendo e em crescimento sempre. E isso não tem jeito. A história do mundo já mostrou. Uma economia mais liberal leva a mais crescimento, ponto. Você acreditar no setor produtivo, vocês estão aqui com um dos setores produtivos mais fortes aqui do Espírito Santo. É o único caminho de desenvolvimento de um país. Não tem jeito. Então é nisso que a gente acredita. E é isso que vamos trabalhar. Rigoni, eu quero falar de progresso com você, quero falar de desenvolvimento com você. Mas só para a gente fechar essa pauta aqui da sua experiência, querendo ou não querendo, você acabou não só vencendo a eleição, mas conquistando um fato, se não me engano, histórico. Porque são pouquíssimos os deputados que foram eleitos com cegos, né, cara? Eu sou o único até hoje. O único até hoje? Na história do Brasil. Na história do Brasil. Olha só que fato isso, tá vendo? Eu fui comedido aqui porque eu não estudei, mas o único deputado federal... Tem a ex-deputada e hoje senadora Mara Gabrilli, que tem uma deficiência física, mas cego, eu fui o primeiro do Brasil. Foi o primeiro do Brasil. E isso, como é que foi, na sua experiência lá, como é que foi a relação com seus pares lá? O pessoal te respeitava? Foi maravilhoso, cara. Os meus pares, assim...
De primeiro, muita gente achou estranho. Porque fica assim... Fica todo mundo... Isso é normal, tá? Fica com coitadismo, né? Fica com coitadismo, exatamente. Fica com coitadismo, a palavra é essa. Eu costumava dizer assim, nas primeiras reuniões que eu participava, eu era meio aquela expressão que a gente usava antigamente, que eu era meio café com leite. As pessoas, deixa ele aí, tudo bem. Aí... Olha o ceguinho aí. Exato. Deixa o ceguinho aí. Agora, quando eles foram percebendo que eu era muito preparado, que eu sabia do que eu estava falando e que eu tinha pautas muito além do fato de eu ser cego, as pessoas começaram a me respeitar. Então eu tenho amigos de todos os espectros políticos. Felipe, da esquerda à direita. Você tocou num ponto importante para a gente passar para o desenvolvimento. Deixa eu esgotar essa pauta aqui. Cara, a gente está vivendo um período muito delicado da nossa história, da história mundial, porque isso não é um problema só do Brasil, isso é uma coisa que está dominando todos os espaços, né? Especialmente no Ocidente, na Europa e na nossa América aqui, que é essa coisa desse movimento woke, né? Dessa coisa dessas pautas identitárias, né? Eu acho que isso tá mexendo com a cabeça das pessoas, cara. Tá todo mundo... E tá tomando uma proporção, assim, que é improdutivo. Exato! É improdutivo. Porque, veja bem, cara, olha só, a gente tá discutindo, a gente tá gastando energia, a gente tá se debruçando, né, sobre temas completamente irrelevantes. Quer ver? Semana passada, ou retrasada, não sei, a Nike foi lançar a nova camisa da CBF, do Brasil, que vai disputar a Copa esse ano. E aí... uma pessoa, com todo o respeito do mundo, ela pode ser quem ela quiser e tá tudo bem com isso, mas que projetou a camisa ali foi dar uma declaração, foi fazer uma explicação lá da camisa, com uma expressão, por exemplo, vai brasa. Não, todo mundo fala isso. Quando fala vai brasa, todo mundo sabe que é a seleção brasileira. E, cara, é um termo que ninguém fala. Mas já falou, Pedro? Vai brasa em algum lugar? Nunca falei isso, não. Aí o que aconteceu? Ela conseguiu irritar a galera da direita, que sentiu que ela tava mudando a identidade da camisa, e a galera da esquerda também, que não entendeu nada. Pô, que pinó é essa? Que vai brasa? Resultado, tá todo mundo querendo tanto defender certos tipos de pauta que as pessoas estão ficando malucas. Esses dias eu trouxe um vereador aqui, cara, que eu até acompanhei a questão, Rigoni, que ele me chamou até, foi a primeira vez na história de Cachoeiro que um canal de podcast foi cobrir uma sessão lá, uma audiência na Câmara de Vereadores. Isso no início do ano passado, né, no começo do mandato. E a pauta era moradores de rua, né? Os moradores, infelizmente, começaram a entrar aqui em Cachoeiro, entrar. E o problema não é apenas e tão somente, quem dera se fosse só a questão da vulnerabilidade social, que ela é uma pauta urgente, importante e de máxima atenção. O problema é que acoplado à questão da vulnerabilidade social, entra o problema das drogas. E o problema das drogas desencadeia no problema dos pequenos furtos, da invasão a domicílio, do roubo, e, enfim, depredação de patrimônio. E isso vira um problema crônico na sociedade. Além de onerar o nosso sistema de saúde. Né? Além de onerar nosso sistema de saúde. Enfim, exatamente. Aí o cara fez um comentário aqui, você que é do cara do meio ambiente, né? A gente fez um comentário muito simples, que eu também acredito nisso, o rapaz que estava aqui, o vereador também acredita nisso. Eu falei assim, da seguinte forma, assim, eu falei, cara, tudo bem, a gente tem que cuidar bem dos animais, óbvio que temos que cuidar bem dos animais, óbvio, é uma questão óbvia, cuidar bem dos animais, tratar bem os animais, mas às vezes a gente gasta muita energia cuidando de animal, trata bicho como gente, e a gente esquece da pauta humana, a gente também tem que cuidar dos humanos, então a gente tem que botar atenção. Rapaz, aí a gente gerou um corte, postou lá, e teve gente que achou que a gente tá falando mal do animal. Não tá, bicho. A gente tá falando que animal é importante, mas o ser humano... A gente só tem que lembrar que o ser humano também faz parte do ambiente. Exatamente, só isso. É isso. Mas então, nesse sentido, eu vejo que você, apesar de certamente defender a causa das pessoas que têm deficiência visual e outros problemas, mas você não faz disso de uma bandeira identitária. Você, não de uma bandeira única. Única, né, cara? Exatamente. Concorda comigo? É muito importante, eu trabalho por isso, eu trabalho pelas pessoas com deficiência, trabalhei como deputado, mas não era minha única pauta. Né? As minhas pautas principais eram economia e educação.
Sempre foi. Que para mim são as duas coisas que resolvem um país, né? Economia forte, condições de desenvolvimento para o setor produtivo investir e produzir, e educação forte para as pessoas poderem serem quem são, serem quem querem ser e produzir no futuro. Felipe, você está com 34 anos. 34. Você passou por essa experiência lá como deputado federal. Você tem algum projeto de lei seu, ou lei aprovada, ou alguma pauta, alguma presidência de comissão, alguma coisa que você pode me dizer aí, um ou dois casos, passagens marcantes lá como resultado do seu mandato? Aplicação de recursos? Tem muita coisa que a gente fez. Assim, eu fui relator do novo Fundeb, que é o Fundo Nacional de Educação Básica, né, que é o fundo que financia a educação brasileira. E não só a gente aumentou o recurso para a educação, mas melhorou o incentivo à eficiência na educação, porque um dos grandes problemas da educação brasileira é a falta de eficiência na aplicação dos recursos. Então eu fui o relator dessa lei. Relator é o cara que define o texto final da lei, né? Tem um autor e tem um relator. Eu fui o relator dessa lei. Eu também fui relator da lei de governo digital. O gov.br só existe por conta dessa lei que eu fui relator, né? Então, assim, é algo que foi muito importante. A lei que torna o CPF o número único nos documentos, essa nova identidade agora que agora é o CPF, não é um número separado. Isso é uma lei minha. Eu sou autor dessa lei, inclusive. Que bom, cara. Relevante, hein? Relevantíssimo. Eu também tenho uma lei aprovada que dobra a pena para os crimes de corrupção, né? Crime de corrupção. Tá ativo? Tem uma pena específica. Tá ativa. Tá ativa e válida, vamos dizer assim. Difícil é prender o povo, mas depois de estar preso, a pena está dobrada, entendeu? Então, assim, a gente fez bastante coisa, aplicamos mais de 120 milhões de reais aqui de emendas parlamentares. 120 milhões de emenda parlamentar como deputado federal ao decorrer de 4 anos. Exatamente. E todas elas feitas de forma técnica e com avaliação de impacto. Eu fazia minhas emendas não como a grande maioria dos deputados fazem, trocando por voto. Eu fazia um edital. Qualquer um podia mandar projeto. O projeto era avaliado por uma série de especialistas externos ao meu mandato e depois ia para votação popular. Acho que eu tenho um amigo meu que trabalhou com você, cara. Me corrija se eu estiver errado. Rafael Porto trabalhou com você? Trabalhou comigo. Grande, meu Rafa grande Porto. amigo. Cadê Rafa Porto? Subiu, Rafael. Meu grande amigo, gente boa demais. Agora que eu tô lembrando. E tinha uma parada que ele tá rico agora, abandonou a gente. Tá milionário, pô. Aqui, Rafael Porto, pô. Ele teve que fazer prova pra trabalhar pra você. Você fez um negócio processo assim, né? seletivo, a equipe toda. Essa galera que fez? Fez, todo mundo fez processo seletivo. Caraca, meu processo seletivo. Sabia dessa, velho? Sabia. Meu processo seletivo, né? Tinha 13 vagas em aberto para participar do meu gabinete e participaram e se candidataram 10 mil pessoas. É mesmo, cara? Foi. Meritocracia antes de tudo, primo. Rapaz, Rafael Porto é um tecladista de mão cheia, sabia dessa? Uhum. Toca muito. Toca muito, muito teclado. Muito mesmo. Felipe, tem uma pergunta aqui pra você. Diga aí. Acredito que tem muitas pessoas que se inspiram na sua história, mas pra você, quem te inspirou pra entrar no mundo da política? Qual político que te inspirou a vir como político, entrar nessa? Pra ser muito sincero, eu entrei na política justamente porque nenhum político me inspirou. Porque eu acho que a gente precisava de gente boa para entrar. É óbvio que tem bons políticos, né? Eu gostei do mandato do Fernando Henrique, eu gostei do mandato de várias pessoas. Tem o senador Álvaro Dias, que foi um grande político brasileiro. Tem o senador Simon, que foi um grande político brasileiro. Mas, assim, o que mais me fez querer entrar para a política é a falta de bons políticos. E, na minha opinião, assim, eu costumo dizer, o Bruno, que a política é igual uma faca. Na mão de um cozinheiro faz algo maravilhoso, na mão de um assassino ela mata. Boa então reflexão. A gente precisa... E foi por isso que eu entrei na política, assim, porque a gente precisa... nós que somos bons, precisamos participar. Não precisa ser eleito, né? Mas participe para a gente conseguir mudar esse nosso país. Felipe, você... Eu trago pessoas aqui, cara,
que políticos, eu tenho tido o privilégio de conversar com muitos políticos aqui. E, obviamente, que você vê, a gente não escreveu pauta aqui, nós pautamos alguma coisa, nós estamos conversando liberado. É o meu estilo. Pode ser que se eu fizesse uma pauta, o programa saísse melhor, né? Ou se eu fizesse engessar muita coisa. Eu gosto de conversar. Eu acho que a essência de um podcast ou de um bate-papo é a conversa. E aí, nessa coisa de conversar, eu tenho conseguido extrair muita coisa boa, né? A gente está criando um grande almanaque aqui, cara, com várias histórias de frente diferente aqui sobre visões e contribuições importantes. Por exemplo, eu trouxe aqui o Marcelo Santos, né, que presidente da Assembleia, vem a federal e agora. E na época, e aí eu perguntei para ele uma coisa que sempre mexeu comigo. Você é um pouco mais novo que eu, pouco não, bem mais novo, né? Eu tô com 44, sou 10 anos mais velho que você. Mas você viveu, deve ter algum resquício de lembrança que ali no final dos anos 90, né, o estado do Espírito Santo estava numa crise muito grande, né? E de repente no governo de Paulo Artung as coisas começaram a mudar. Sim. Isso sem partidarismo, não estou puxando sardinha para ninguém, é só uma análise. Tá corretíssimo. E ele contou um pouco da análise e teve até participação de Lula nisso, que Lula aceitou a virada de chave do estado do Espírito Santo. Ela passou por uma decisão de um pedido de Paulo Artung e lógico, e um grande corpo de políticos ali, a bancada federal capixaba, etc., senadores, mas de antecipar os royalties do petróleo, o capixaba, e colocar as contas do Estado em dia e preparar terreno para um desenvolvimento que via a seguir. Exato. E você está acabando de entregar uma cadeira de secretário de Meio Ambiente, né? Participou do governo Casagrande, né? Agora. E a gente está vivendo um momento, eu queria a sua posição, a sua visão sobre isso, de que o Espírito Santo, há 15, 20 anos atrás, ou até um pouco mais recente, há 5, 10 anos, o Espírito Santo era tratado como o patinho feio, né, da região sudeste. Um estado de menor relevância, menos importante, um estado até mesmo em várias frentes, inclusive no turismo, né, assim, desprestigiado. E de alguns anos para cá, de repente, o Espírito Santo, me parece, posso estar errado, mas me parece que está caminhando para uma eficiência de governo, né, de contas públicas, está caminhando para receber investimentos e investidores, está se tornando um terreno fértil, uma geolocalização que está no radar de quem quer empreender no Brasil e de quem quer viver também. Haja visto que o Espírito Santo é um dos únicos estados do Espírito Santo que recebeu rota migratória, ou seja, as pessoas estão saindo de outros estados do Brasil para vir morar aqui, para viver, para trabalhar, para investir. O único estado do Brasil. Não é o único não, mas é um dos únicos. Únicos estados do Brasil, você falou únicos estados do Espírito Santo. Não. Só corrigindo você. Desculpa, perdão. Falha técnica aqui, falha minha. Meia culpa. Bom, fiz a introdução para te ouvir agora. Como é que você enxerga a gestão do Espírito Santo em todas as linhas, não só do Casagrande em si, mas de todo o aparato, de tudo, a governança do Espírito Santo, como é que você enxerga? Você falou a palavra corretíssima, assim. O Espírito Santo estabeleceu um modelo de governança que deu certo. Desde a primeira eleição de Paulo Artung, então teve 3 mandatos do Paulo, 3 mandatos do Renato. Nós organizamos o Estado, porque a gente escolheu a boa política. O caminho do diálogo, o caminho da boa relação entre as instituições. Então, você vê, os poderes aqui do Estado, judiciário, legislativo e executivo, são independentes, mas são harmoniosos. E a gente entendeu que para fazer o Estado, né, do Espírito Santo dar certo, o governo precisa estar organizado. E hoje nós somos o Estado brasileiro com a melhor gestão fiscal do Brasil, né? Isso começou lá atrás. Em 2012 nós atingimos a nota A. 2012 no governo do Renato, nós atingimos a primeira vez a nota A no Tesouro Nacional. Desde então não perdemos a nota A, agora nós estamos com a nota A+, no Tesouro Nacional. É o único estado do Brasil, o melhor estado do Brasil em gestão fiscal. Hoje nós temos maior capacidade de investimento do Brasil, de investimento de dinheiro público, obviamente falando, do Brasil, e a menor dívida do Brasil. A gente entendeu que, independente se você é de esquerda, de direita, etc., o governo tem que funcionar, né?
O governo tem que estar equilibrado, ele não pode ser um peso na vida das pessoas. E isso a gente demorou 24 anos para organizar. Então a gente precisa continuar organizando o Estado nessa direção. Isso que é muito importante. Então, o Espírito Santo, hoje eu viajo muito para fora do Espírito Santo também, desde quando eu era deputado. Hoje é um Estado admirado pelas pessoas, né? E já não foi. Não foi admirado. Não era. É isso que eu comecei falando aqui. A gente não era admirado. Foi o terceiro Estado mais violento do Brasil. Por exemplo, você pega o caso da Serra, por exemplo, que passou os anos 90, início dos anos 2000 inteiro, cobrindo manchetes aí a nível nacional como um dos municípios mais violentos do Brasil. E de repente hoje Serra é um lugar que todo mundo quer morar. É o maior PIB do estado, né? É a cidade que mais cresce no estado. Então assim, isso é organização. Independente de quem passou e organizou. E isso é uma coisa que eu acho que o Espírito Santo tem que ter orgulho disso, né? Felipe, você acabou de entregar a pasta de meio ambiente. Eu sei que você tem um projeto aí, o Reflorestar, alguma coisa assim, que foi uma demanda sua. Quero que você fale para nós como é que você avalia o seu desempenho como secretário de meio ambiente, o que você entregou de resultado, o que tinha para fazer, o que você fez, o que ainda está por fazer, que você não conseguiu chegar lá ainda a tempo. Fala um pouquinho, pinta um panorama para nós aí. Não, olha, graças a Deus a gente passou pela Secretaria de Meio Ambiente e geramos muitos resultados. A primeira grande coisa que a gente fez, eu acho super importante, foi reestruturar o licenciamento ambiental. Porque licenciamento ambiental, antes, era um peso aqui no estado. Mas para quem? Para o pessoal do rural, o pessoal da indústria, da onde? Para todo mundo. Para todo mundo. Tá. Todos os licenciamentos ambientais agora são mais simples, mais rápidos e mais padronizados. A gente fez uma lei lá em 2023, a primeira lei de licenciamento ambiental no Espírito Santo, simplificando muito as coisas, colocando a regra do jogo muito mais clara, porque assim, o grande problema não é que eventualmente o órgão ambiental vai dizer não para o empresário. Esse não é o problema. O problema é ele demorar 6 anos para dizer isso. E o cara lá esperando para o investimento dele fazer. Dá um exemplo de gargalo, Felipe, que foi resolvido aí nesse contexto que você está apresentando. Antigamente, os maiores licenciamentos do estado demoravam 2, 3 anos para serem feitos. Hoje, o máximo é 8 meses. Tá, mas vamos lá, vamos separar os meninos das crianças. Você está falando de LI, LO? LO, você está falando disso? Exato. Tá. Sabe a nova lei de licenciamento ambiental que foi aprovada no Brasil agora? O marco do saneamento? O marco do licenciamento. Até o pessoal da esquerda chamou a lei de destruição, que não é lei de destruição nada, é uma lei importantíssima. A gente simplificou o licenciamento. A gente está conseguindo fazer as coisas andarem mais rápido, para que o meio ambiente não seja um entrave na vida do mundo empresarial. Por exemplo, eu não sei se você tem conhecimento disso, se pegou a época da sua gestão, porque eu realmente não sei. Mas, por exemplo, a gente teve um problema danado aqui, em Cachoeira a gente está passando por um problema, a gente sabe que obras causam desconforto, né, mudam a rotina da cidade, mas a gente ficou ali, cara, eu não quero ser leviano aqui, mas eu acho que de 5 a 8 anos, por exemplo, com aquela duplicação da saída lá do bairro BNH. Você está familiarizado com isso? E eu sei que teve um entrave, eu não lembro agora, quero até, se você tiver essa resposta, falar para o cidadão cachoeirense aqui, que parece que demorou um tempão ali, porque estava esperando uma liberação do IBAMA para arrancar aquelas árvores que tinham no canteiro. Tinha um Exatamente, entrave. assim. Hoje, isso aí, eu lembro desse caso, isso aí foi antes da nossa gestão, acho que foi 2021 tá vendo? ou 2022. O trem vai ficando para trás. Mas assim, o que a gente fez agora é tornar as coisas muito mais rápidas. Porque assim, no fim das contas, a análise técnica tem que acontecer. Tá certo. Mas ela tem que ser rápida. Ela precisa ser rápida, precisa ser ágil. Eu não digo nem rápida, ela precisa ser assertiva, né, cara? Ou seja, precisa ser rápida e simples. Assim. A decisão tem que ser tomada. Você não pode deixar um empreendedor que está lá com milhões de reais esperando para ser investido, esperando à toa. Então, isso que a gente fez aqui no estado. A gente melhorou muito o licenciamento ambiental. Hoje é um dos estados
com essa parte mais simplificada, sem tirar a proteção ambiental, isso é importante a gente dizer. A gente simplificou o processo, não tiramos critérios ambientais, a gente simplificou o processo ambiental. Isso é uma coisa muito importante. Outra coisa que a gente fez de muito importante foi acelerar e melhorar o Reflorestar, que é o nosso programa de reflorestamento aqui no estado, que ele existe desde 2011. Mas a gente acelerou bem, reestruturou ele, colocamos ele no estado inteiro, que não estava no estado inteiro, e agora nós estamos fazendo o Reflorestar ainda mais estruturado. Para você ter uma ideia, nesses 14 anos de reflorestar, nós já reflorestamos mais de 12 mil hectares de floresta aqui no nosso estado. Investimos mais de 100 milhões de reais, que é bastante coisa. Já recuperamos mais de 10 mil nascentes aqui no estado. Deixa eu te falar, o que aconteceu contigo? Um embaraço que teve aí com o pessoal do IEMA lá, do Síndico Público lá, queria até pedir sua cabeça aí, pessoa de exoneração. Como é que foi esse lance? O que esse povo ficou bravo com você? Esse cara vai porque eu fiz essa lei de licenciamento ambiental. Foi isso? E alguns deles falou que a lei tirava proteção ambiental, mas não tirava, né? Se for fazer análise técnica mesmo, sem ideologismo, a lei ela simplifica o processo, mas não tira nenhuma proteção ambiental. E porque a gente estava com um projeto que ainda existe, está em andamento, mas não foi concluído, de concessão dos parques ambientais aqui do estado. Fazer com os parques aqui do estado, por exemplo, Pedra Azul, Forno Grande, Cachoeira da Fumaça, que são parques mais próximos. Cachoeira da Fumaça está abandonado, secretário. Você arruma um jeito lá, hein, cara? Exatamente. A gente quer fazer o quê? A concessão do parque. Trazer o investidor privado para investir no parque e tornar o parque um lugar legal para se conviver. Mas o estado não tem condição de fazer isso não, uma coisa tão simples, cara. Por exemplo, eu tive agora essa semana, eu fui lá no Forno Grande. Eu fui lá no Forno Grande, fizemos uma... Já foi lá, o Cílio? No Forno Grande? Já subiu lá em cima? Nós fomos lá agora, 2, 3 semanas atrás. E tá, o parque tá organizadinho, tá limpinho, tá bonitinho, tem a guarda-parque lá, o guarda florestal, tem o pessoal, tem a equipe, tudo arrumadinho e bem conservado. Lá organizadinho mesmo. Agora, pô, a Cachoeira da Fumaça ali, cara, tem um potencial turístico enorme e bem abandonado, cara. Mas assim, você pode trazer o setor privado para investir e tornar isso muito mais Mas o Estado, se quiser, pode pegar para fazer, não pode? Ele pode pegar para fazer, mas não é função do Estado, Bruno, ser agente de turismo. A função dele discordo de você. Eu acho que a iniciativa privada, eu falo com carinho, com respeito. É só pra gente debater, senão fica só um monólogo aqui. É porque, por exemplo, a gente tem carências turísticas monstruosas, que aí sim dependem do investimento privado. Por exemplo, a gente não tem um resort no sul do estado. Isso é um problema gigantesco. E a iniciativa privada tem que estar aí, chegar junto. Sim. A gente tem áreas que até naturalmente poderiam ser aproveitadas para turismo, para construir hotel, que esbarram na burocracia da legislação ambiental. Até certo ponto eu entendo, mas ao mesmo tempo existem algumas travas que precisam ser destravadas. Isso. Eu acho que a iniciativa privada ela pode contribuir trazendo, recebendo, acolhendo, dando condições, segurança, conforto, estabilidade para o turista e para o visitante intra-estado rodar. Isso aí é do poder privado. Agora, manter um parque, pô, que vai gastar uma mixaria ali com... Não, mas não é manter o parque, é tornar o parque algo super atrativo. Você já foi em Foz do Iguaçu? Não, em Foz não. Já fui em muitas outras instâncias aí. Foz do Iguaçu é hoje, com certeza, o melhor parque do Brasil. Assim, o melhor parque ambiental do Brasil. Uhum. Ele é enorme, ele tem 150 mil hectares de floresta ali, além da cachoeira, etc. O Estado cuida de toda a parte florestal. E a parte turística, o setor privado cuida. Investe pra caramba, traz muito turista, tá com mais de 2 milhões de turistas para lá, e traz muito mais desenvolvimento para a região. Então, assim, você fazer uma concessão de um serviço como esse, traz muito mais desenvolvimento para a região. Por isso que era a nossa ideia fazer isso. Eu entendi e respeito e não estou aqui... Claro. Até mesmo porque você já não está secretário mais. Mas fica aí um plantio de ideia para o futuro. Porque é o seguinte, eu acho que se o Estado estabelecer as condições adequadas para a exploração da atividade local,
né? Pavimentar, dar infraestrutura, né? Isso. Aí, beleza, aí cuida do parque lá, pô. Cuida do parque e leva o povo pra lá, faz uma rota, faz uma divulgação. Eu acho, sabe o que acontece, cara? O Estado tem que levantar a mão pro céu e agradecer a Deus que a gente tava falando de sucesso turístico, né? Sim. Beleza. Estamos falando aí que o Espírito Santo entrou na rota, definitivamente. Mas sabe o que acontece, cara? Porra, teve uma Rede Globo aí um tempo atrás, não que isso influencia a mim, nada, mas eu sei que ao povo em geral influencia. Alguns poucos anos atrás gravaram a novela em Pedra Azul, aí deu visibilidade para Pedra Azul. Nós estamos com uma série gigante de influenciadores digitais da área de turismo promovendo o Espírito Santo o tempo inteiro, gerando Exatamente, visibilidade. exatamente. Então, pô, o Estado já não gasta com isso, porque a galera tá promovendo nos canais dela. Igual a gente aqui, ó. Qual o custo que o Estado tem comigo? Zero, nada. A gente não tem imposto público aqui. E eu tô promovendo, tô dando voz a um político, né? A um empreendedor, a quem quer promover negócio, a quem quer contar história. Então o Estado, enfim, pode contribuir. Mas Com aí, certeza. então, esse pessoal, Felipe, Ficou bravo comigo. ficou bravo com você e pediu sua cabeça. Pediu. Rapaz, Mas não conseguiram, não. Com o olho e sem olho, eles queriam te arrancar de lá. Queria me arrancar de lá. Mas nós já tínhamos muitos resultados, viu, Bruno? Assim, pra Mas você o ter governador te defendeu nessa aí, cara? ideia. Defendeu. Tá bom. Defendeu e continuou defendendo, tanto que eu continuei, né? Senão ele teria me tirado. Mas assim, nós atingimos muitos resultados, e pra você ter uma ideia, no ranking do CLP, que é o Centro de Liderança Pública, ele ranqueia os estados brasileiros em várias áreas da gestão. Nós somos o primeiro lugar em recuperação de áreas degradadas do Brasil. Nós somos o primeiro lugar em combate aos efeitos das mudanças climáticas. Somos o terceiro lugar em redução do desmatamento ambiental. E o quarto lugar em sustentabilidade geral. Então a gente conseguiu isso tudo nessa nossa gestão, trazendo resultado para o nosso estado. Agora, como é que tá o panorama daquela recuperação lá do seu município, lá de Linhares, lá, Rio Doce. do Rio Doce? O Rio Doce é o seguinte, a Como é gente que ficou aquilo? teve uma repactuação, né? Então teve uma outra gama de dinheiro que as empresas pagaram, e isso foi para os governos. Aqui no estado, a gente criou uma secretaria específica, que é a Secretaria de Recuperação do Rio Doce, para gerir esse recurso como um todo, porque não tem só recurso para o meio ambiente, tem recurso para educação, tem recurso para infraestrutura, para desenvolvimento econômico, para reparação e etc. A parte do meio ambiente, a parte principal, é o reflorestamento das áreas ali na bacia do Rio Doce. Então, o que a gente fez? A gente está fazendo uma modalidade específica do reflorestar, que é mais turbinada, inclusive, para a região do Rio Doce com esse recurso. A gente lançou o edital, inclusive, tem 2 semanas. Rapaz, o cara saiu da secretaria, mas a secretaria não sai dele, não tá sai, vendo? Pô, eu saí... Nós estamos fazendo aí. pouquíssimos dias, né? Eu tô brincando aqui, é pra descontrair. Tem pouquíssimos dias. Sem então, dúvida, assim, mas é que você tá antenado, você que tava conduzindo o processo lá. então, assim, e nós vamos recuperar lá, nos próximos 20 anos, 22 mil hectares de floresta na região do Não, mas já Doce. já voltou a vida ali, né, lá na instância lá. Muita coisa já voltou. Já voltou muita Sim. coisa, pô. Lá na como é que é o nome do lugar lá, pá? Na Foz lá, como é que é? Regência. Regência, lá em Regência. Voltou, mas precisa melhorar muito, assim. Voltou em parte. Regência é minha cidade, né? Mas a gente precisa melhorar muito. Ah, você é de ter Regência? Não, eu sou de Linhares, mas Regência sim. pertence a Linhares. Sim. Já fui muito lá. Então, assim, voltou, mas não voltou com aquela pujança que merece. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Independente da questão da tragédia lá de Mariana, que impactou o Espírito Santo pelo Rio Doce, para quem não conhece, quem está assistindo a gente de outro lugar do Brasil aí, que não está familiarizado, estourou a barragem lá Samarco. Da Vale, da Samarco, foi da Samarco? Samarco. Da Samarco, e veio os dejetos, caiu no Rio, e do Rio foi desaguar aqui no litoral do Espírito Santo, norte do Espírito Santo. E aí degradou muita coisa e tal. Mas independente dessa degradação, Felipe, eu, às vezes, agora eu tenho ido menos, mas eu tenho ido muito lá, estava indo muito pro norte, eu vi o Rio Doce muito fraquinho, cara, com muito pouco volume de água. O que aconteceu ali, cara? O que tá acontecendo ali? Ali foi um processo, agora está começando a recuperar, porque teve essas ações de reparação. Mas não foi só a questão do... Não, sim, mas é porque eu falo, agora que está tendo as ações de reparação, está começando a melhorar. Mas o Rio Doce, desde quando eu enxergava, ele era super assoreado, porque foi um processo de degradação ambiental ali nas margens do Rio Doce que causou um assoreamento enorme no rio inteiro
E ele foi morrendo, literalmente. Sim. Né? Tem recuperação? Tem alguém pensando nisso? Não, então agora que tem esse dinheiro todo para fazer isso, tem uma série de ações sendo feitas. Por exemplo, antes de ter essa repactuação, desse reflorestar doce que nós estamos fazendo, as empresas, né, através da Fundação Renova, que existia, recuperou mais de 10 mil hectares de floresta nas margens do Rio Doce. Né? E agora nós vamos recuperar mais 22 mil. Porque no final das contas, para salvar um rio, você tem que fazer o quê? Plantar árvore em volta dele. Entendeu? Isso que salva o rio. E drenar ali também, tirar aí vai ter tirar aquele monte de areia. Tá tendo drenagens periódicas, mas tem que ter cuidado, porque ainda tem muita parte da lama que foi... Vocês não mexem em volta, não né? Não mexem em volta tudo, problema fica pior. Mas assim, o que recupera de fato é você recuperar a floresta. Não, sim, porque ele sempre foi um rio volumoso, um dos maiores do Brasil, né? Lá em Linhares a gente tem um exemplo do Sebastião Salgado, certo? Ele fica em Baixo Guandu. Baixo Guandu, né? Você já viu, Terra, Bruno? Que é nas margens do... O Instituto Terra é um instituto criado pelo Sebastião Salgado, que ele tem uma área, uma propriedade de mais de 700 hectares, que era um pasto degradado e transformou numa floresta magnífica, assim, um negócio espetacular. E eles fazem um trabalho também no Rio Doce. Eles são parceiros nossos, inclusive, nessa empreitada lá no Rio Doce, também de recuperação ambiental. Agora, Felipe, eu vou fazer uma pergunta capciosa aqui e eu preciso da sua franqueza. Vamos lá. Você está cuidando de meio ambiente e tal, e tá dando... É um cara do progresso, é um cara que é a favor do desenvolvimento. Participou disso, defendeu pautas, aplicou recursos. Quem assistiu o nosso programa aqui e pegar as informações, está tudo posto aí. E, cara, o PSB foi um dos partidos, durante a gestão Bolsonaro, junto com o PDT, que mais interviram juridicamente, acionaram o STF contra a governança e as atitudes do governo Bolsonaro. Isso. Né? Bolsonaro tem 24 horas para responder por que botou fulano lá. Eu me lembro, fatidicamente, de um episódio que aquilo me deixou chocado. Eu não vejo a imprensa falando sobre isso, até porque é um fato menor. Mas a mim me marcou porque eu acompanhei aquela notícia. Logo assim que o Tarcísio, como ministro da infraestrutura, aí, anunciou a pedra fundamental, o início lá das obras da Ferrogrão, sim. O PDT, endossado pelo PSB, se não me engano, PSOL, foram lá, TSE, e pediram para embargar porque estava entrando a linha do trem lá, ia passar dentro de uma terra indígena, não podia, foram lá pedir para embargar a ordem executiva de criação. Por que um partido de esquerda, centro-esquerda, né? Não sei se denomina assim, mas para mim é esquerda, mas eu respeito a visão interna de vocês, um partido de centro-esquerda que tem um prestígio a nível nacional, aqui tem lá no Recife, né? Lá em Pernambuco, isso. Tem um governo lá, tem aqui o do Espírito Santo, Casagrande, que é bem avaliado, está liderando as pesquisas para Senado aí, todos os prefeitos do Espírito Santo, quase todos não, mas quase todos gostam dele, estão aliados com ele, receberam investimentos durante a gestão dele, né? Que já se vão 8 anos, 8 não, foram 12, né? Porque 3, depois mais 6, né? 4, depois mais 8. Exato. Por que você está num partido tão controverso nessa questão do desenvolvimento? Veja, existem alas dentro dos partidos, né? O partido não é uma coisa só. Eu estava no PSB nessa época. Eu fui eleito em 2018 pelo PSB, saí, fui para União Brasil e hoje voltei para o PSB. Eu era, inclusive, contra essas coisas que o PSB fazia. Eu era da ala mais governista dentro do PSB. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aqui. Na reforma da Previdência, nós éramos 32 deputados do PSB.
a gente conseguiu botar 11 votos a favor da Previdência, da reforma da Previdência. E eu era um dos caras que estava liderando esse grupo. Puxando. Puxando. O Rodrigo Maia era o presidente da Câmara na época. Eu ligava para ele e falava assim, hoje nós temos 8 votos aqui dentro do PSB, amanhã é 9, conseguimos 11. Então, assim, eu era da ala que... queria ver a coisa acontecer, né? Porque, assim, isso é um negócio que eu discutia muito no PSB, assim. Cara, no fim das contas, não tem problema o partido ser mais à esquerda e o presidente, no caso, na época, era o Bolsonaro, ser mais direita. Mas tem coisa que o Brasil precisa, vamos voltar nelas. Independente de partido, de ideologia. A reforma da Previdência era uma dessas. A reforma do saneamento era uma dessas. A BR do Mar era uma dessas. Então, assim, a reforma do setor ferroviário que a gente fez também na época era uma dessas. A lei do gás era uma dessas. Tudo isso eu votei a favor e ajudei. E teve um problemão, né, nesse período que você estava lá? Eu fui suspenso, inclusive, do PSB. É? Fui. Por causa disso. O povo falou, o Bolsonaro infiltrou um cabra aqui dentro. Enfrentaram pandemia, né, velho? Você tava lá. Um troço problemático. E assim, eu voltei pro PSB agora porque, assim, eu tive uma experiência em 2022, Bruno, que foi muito ruim, porque eu tive muito voto. Eu tive 63 mil votos. Fui o 7º mais votado de todos os candidatos do Estado. Fui mais votado do que 5 dos caras que foram eleitos, mas não fui eleito por causa da chapa. E o PSB aqui, desta vez, era o partido que tinha a melhor chapa para eu entrar, então eu vim. Muito bem. E só para finalizar essa parte da nossa conversa, eu me lembro de uma das feiras de mármore e granito que eu fui lá ver a abertura lá. Eu nem estava com o programa ainda, nem existia o Pô de Pedra. E foi logo assim que... final de mandato de Bolsonaro, não vou lembrar se foi 22, 21, não sei. Foi logo assim que acabou, ficou 2 ou 3 anos, né, por causa da pandemia, não teve a Cachoeira São Infiel e voltou a ter. E foi um boom aqui, porque todo mundo veio na feira. Aí eu fui lá ouvir. Aliás, eu não fui ouvir, eu fui lá, eu tava lá, aí tem a parte cerimonial lá, né, da política, e Casagrande falando. E Casagrande alfinetando o Bolsonaro. Mandou umas indiretas para Bolsonaro. Falei, meu Deus do céu, tá bem Casagrande, alfinetar Bolsonaro. E eu vi ele no início muito controverso, atacando muito Bolsonaro, assim, quando ele teve aquelas crises, aquela fatídica reunião lá, que tava o Dória, tava os governadores, e deu aquele arranca-rabo lá e tal. Mas, depois de um tempo para frente, eu vi Casagrande, que, né, seu líder, tanto partidário quanto no executivo, né, com uma postura mais amena, mais... Eu vi ele, aparentemente, me parece, mais preocupado com o Estado do que a briga ideológica, assim. Não vi. Pode ser que ele continue falando, mas eu não tenho visto ele abordando muita bandeira ideológica. Você acha que Casagrande se afastou um pouquinho disso? Você que foi liderado por ele, liderou uma pasta dele? O Renato é um cara que, assim, eu acho ele, nesse sentido, um cara espetacular, que ele entende que na política a gente precisa de procurar com quem que a gente tem que fazer uma aliança. Convergência. Com quem que a gente tem que fazer uma aliança para resolver o problema do Espírito Santo. E ele fez isso, né? Nos 3 mandatos dele e cada vez mais evoluindo, né? Ele é uma pessoa que evolui sempre, isso é importante. O Renato do início de 2023, que foi quando eu entrei no governo, o Renato de hoje é melhor do que o Renato daquela época. Eu também noto uma evolução, né? Então, quando vem a galera da direita aqui, que eu sou de direita, eu sou bolsonarista doente, todo mundo sabe disso, eu não escondo isso. Mas eu não fico militando aqui, eu vou deixar para dar minha opinião, né, na hora que convém. Mas eu respeito todo mundo que vem aqui e senta aqui. Mas eu noto assim, Felipe, até a galera de direita que vem aqui, né, quer meter sarrafo, cada um pode falar e eu respeito isso. A crítica que tem o Casagrande, com certeza ele tem críticas a serem feitas, ninguém é perfeito. Todo mundo tem. Mas eu questiono, você não vê nada de bom que o Casagrande fez? Pô, não é possível que o Estado hoje é um dos líderes em finança, líder em gestão, em governança, como a gente já falou aqui. Pô, a infraestrutura do Estado melhorou, tá pronta, tá 100%? Não, mas melhorou, melhorou e melhorou bem. Pô, você não consegue elogiar, mas teve, o mestre Álvaro, por exemplo, sabe, no governo do cara, saiu, né? Não sei quantos quilômetros de rodovia asfaltada, inclusive no interior,
Sim, acesso, especialmente no interior, que ele é um cara interiorano, ele sabe da preocupação do interior. O próprio Cachoeira Itapemirim recebeu um caminhão de investimento. Exatamente. Né? Agora acabaram de inaugurar o aeroporto lá. Agora, Felipe, vamos partir pro final aqui. Vamos falar rapidinho, agradecer nossos patrocinadores. Rapidinho não, vamos gastar tempo aqui que esses caras merecem. Falar da galera que vamos como dizia o Fausto Silva, reclames do Plim Plim, meu. É a galera que paga a conta aqui, meu irmão. Vamos falar da galera. Pisco Studios. No Cardio Club, cara. Roupa bonita, investimento bacana pra você fazer. Ô, Felipe, deixa eu te falar um negócio. Você não tá conseguindo ver, né? Mas eu vou te contar. Você tá falando com um cara aqui que perdeu 15 quilos, eliminou 15 quilos em menos de 60 dias, em 40 e poucos dias. Eliminei 11 centímetros de pança. Eu tô fazendo um projetinho aí, vou te levar pra você fazer comigo, Tô precisando. Porque o problema é diabetes, é pressão alta. Isso não é legal, não. Não vou te trazer, te contar meu segredo. É isso aí. Você me fala. No Cardio Club. E a galera da No Card é uma como é que fala, gente? Fábrica de roupa, como é que é? Sportwear, não tem um nome aí. É uma moda, vestuário masculino e feminino. Moda Fit, obrigado. Que é parceira nossa aqui, grande No Card Club. Incomil. Incomil faz tratamento, aí ó. A Incomil é uma empresa diretamente ligada à sua área, ambiental. Exatamente. Pessoal lá de Castelo, pessoal da família Neme, nosso querido Leonardo Neme, tá para vir aqui. Ela vai lá na sua empresa, você produz o rejeito, né? Você produz toda a parte de poluição ali que vem ali da mistura do pó de pedra com a água. Então a Incomil vai lá, primeiro ele vai lá, identifica a sua necessidade, faz um projeto de acordo com a necessidade do seu empreendimento, da sua empresa, e ela produz os equipamentos de altíssima qualidade para fazer o tratamento dos resíduos sólidos do seu negócio. Então ele tira a água, recicla a água para o uso industrial e o rejeito vira que antigamente virava lama abrasiva. Nos anos 90 você vinha em Cachoeiro, Rigoni, e você encontrava aquele monte de poço de lama hoje abrasiva. É o fibro que eles chamam. Isso aí, hoje o negócio é tratado e tem muitas condicionantes aí. É isso aí. Envelope Mais é outra empresa que trabalha com tecnologia e trabalha com material. Que a Envelope Mais, ela envelopa o bloco para você, deixa ele prontinho lá para ele sair da sua jazida e chegar prontinho para poder produzir e formar as chapas para sua empresa. Equipe super competente, né? Muito competente. Envelope Mais é pioneiríssima. Gustavo Marinck. Vou te fazer uma pergunta capciosa aqui. Você tem seguro de vida? Tenho. Tem mesmo? Tem. Então você sabe da importância de fazer um planejamento. Porque às vezes a gente não quer falar disso. Eu vou falar em morrer, vou morrer. Não, ninguém tá falando de morrer. Você que é pai de família, tem que preocupar. Você tem responsabilidade. Você não pode deixar a sua família a contento se você vier a faltar, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Nós esquecemos que estamos aqui de passagem. Então, procure o Gustavo Marinho, que ele tem um plano ideal para você fazer o seu planejamento financeiro para o futuro. Romário Rosa Stones, os melhores presentes, os melhores artefatos de pedra natural feitas com cuidado. Eu posso dizer, as coisas do Romário são lindas. São lindas. De presente para um monte de gente, maravilhoso. Nós aqui também, a gente adora presentear Romário Rosa Stones. Fechou? Casa Boa Vista, essa estrutura maravilhosa. Pensou em fazer aquele evento corporativo bacana, interessante, inteligente, para você trazer pessoas agradáveis? Casa Boa Vista está aqui à sua disposição. Atlas Mármores e Granitos. A Atlas tem uns melhores materiais importados para você, para sua obra, para sua marmoraria e para o seu empreendimento. Fechamos? E temos também, entrou um patrocinador novo agora, que é a Fatura Expert. Fatura Expert, daqui a pouco vai estar aqui no nosso calendário aqui, a Fatura Expert e a New Tecnologia, tá chegando aí. Boa, estamos crescendo, né, Bruno? Estamos crescendo, devagarzinho a gente vai. Muito bem, Felipe Rigoni, vamos falar de cenário político local agora. Estamos em ano de eleição. Agora, acabamos de fechar a janela aí partidária, né? Você ficou no PSB. O que você está imaginando? Faça o seu cenário aí para nós de percepção
Lá na sua chapa, lá, quem é que tá contigo, quem são os puxadores de voto? Vamos falar um pouquinho sobre isso, pô. Veja, hoje a previsão que nós temos é que a chapa do PSB faça 2 deputados federais, né? Aí tem lá, tem eu, tem o Thiago Hoffmann, tem o Freitas, tem a Manuela Pedroso, que foi secretária de governo, agora tem o Vitor Linhares, que entrou também, tem o Rafael Pacheco, que foi secretário de Justiça, o Vitor De Angelo, que era secretário de Educação. O próprio Vitor Coelho tá no PSB, né? Vitor Coelho ele é candidato a deputado estadual. Desculpa, perdão, é isso mesmo. Então, assim, nós estamos com uma perspectiva boa, então eu tô animado, sou pré-candidato a deputado federal e vamos trabalhar muito para chegar lá de novo. Pô, você já tem recall, né, velho? Você já tá... A galera já lembra do seu. Alguma reputação eu tenho. Né, bicho? Nem que você possa chegar pra galera e falar, galera, eu não vi nada, mas eu tô aqui. Não, mas a gente fez muita coisa lá no Congresso. Você manja de braille, cara? Eu manjo, mas eu sou ruim. É ruim? Eu costumo brincar, Bruno, que eu sou um péssimo cego. Assim, eu sei ler braille, mas eu odeio ler braille. Eu não gosto de andar de bengala, não ando de bengala. Meu cão-guia, na época que eu tinha, me jogou no poste, deu errado. Então, assim, eu não faço nada que os cegos fazem pra se virar. Eu me viro na conversa com as pessoas. Entendeu? Deixa eu te falar, Felipe. Tá vindo aí uma onda aí, a tecnologia tá avançando demais. Você tem esperança de chegar na sua vez ainda, de vir uma solução aí ocular pra você? É possível que chegue, tá? Você acompanha essas notícias aí? Muito pouco, sabe por quê? Porque isso não importa pra mim, pra ser muito sincero. Você não fica criando expectativa sobre isso, não? Assim, cara, pra ser sincero, eu desenvolvi me adaptei de uma certa forma na vida. É lógico que, Felipe, se você quer voltar a enxergar agora, se eu te der de presente? Quero, lógico. Lógico, né? Mas assim, não me faz falta. Mas quando você perdeu, naturalmente, você até contou isso no início do nosso bate-papo aqui, você sentiu demais, né, pô? É muito baixo, psicológico e tal. Hoje você sente menos? Muito menos. Entendi. Hoje não me faz falta. Você não fica lembrando disso, não, né? Não. É os outros que te lembram desse troço, né? Os outros me lembram o tempo todo. Aqui, Felipe, vamos lá, vamos caminhar. Então você tá numa chapa poderosa aí, né? Uma chapa boa. Chapa boa. Você tem rodado aí, o que tem sido o clamor da população aí? Que seja franco, seja honesto. Não, o que eu sinto, assim, dos capixabas é que a gente continue acelerando nesse processo de desenvolvimento. Independente de quem sejam os deputados, os senadores e os governadores, assim, é importante eu dizer, eu apoio, né, a candidatura do Ricardo Ferraz e a do Renato Casagrande. Não, eu ia chegar lá, pô, você não esperou molhar o bico? Coisa rápida. Mas, assim, o que eu sinto das pessoas é que elas querem que a gente continue acelerando o desenvolvimento do Estado. A gente conseguiu colocar o Estado, desde lá de 2003, organizando o nosso Estado, e a gente precisa continuar com essa organização e acelerar. É isso que eu sinto que as pessoas querem. Você está num Estado predominantemente de direita, não sou eu que estou falando, as últimas eleições mostraram isso, né? A vitória de Bolsonaro, a própria reeleição do Casagrande, que meio que surfou no céu de brigadeiro aí, no mar sem onda, ele passou aperto, foi pro segundo turno com o Manato, né? Eu acho que o Manato perdeu para ele mesmo ali, fosse um candidato mais forte com identificação de direita, poderia ter causado maior dificuldade no Casagrande. Ponto de vista eleitoral, estou fazendo análise eleitoral, eu não estou julgando reputação e nem capacidade. Você acha que gera algum constrangimento na hora de pedir o voto? Para quem já é do seu público, cara, quem acompanha o seu trabalho, já conhece a sua biografia, já conhece a sua história, já é seu eleitor, tá em casa. Agora, para você avançar em frentes novas, em novos eleitorados, você acha que gera algum constrangimento o seu partido ser aliado ao PT, ter uma identificação com Lula? Você acha que isso pode causar algum tipo de entrave ou não? Muito pouco, assim, porque como eu já tenho uma história, né, as pessoas, e eu tenho o que mostrar para as pessoas, quem eu sou, como eu voto, quais são as minhas opiniões, isso já foi dito e redito. Então, assim, eu consigo mostrar para as pessoas quem eu sou de fato. Eu sou um cara liberal, eu acredito na economia forte, na educação forte, etc, etc.
Então, assim, eu acho que isso vai influenciar muito pouco. Show. E aí, Felipe, pra gente finalizar aqui, e por finalmente, que você tem outra agenda já. Nós estamos aí, aqui, quem é aqui do Sul, você tá aqui hoje, você tá em Cachoeira Itapemirim. É lógico que o povo, em geral, nem fica pensando muito nisso. A gente que dá uma de pensador aí, quem acompanha mais a política, a gente fica antenado em algumas coisas e vai gerando alguns pensamentos. A gente fica naquele ressentimento, assim, aquela espécie de rivalidade norte-sul, né? Você que é um cara do norte, me disse aqui em off, aqui, o Cachoeiro, por exemplo, é o seu quinto maior colégio eleitoral, né? Isso. A gente fica um pouco ressentido com uma pauta que é o seguinte: o norte tem um benefício Da Sudene, recebe um afago maior de um lobby, e eu não estou falando do lobby no sentido negativo e ilegal, estou falando de um certo setores do governo que levam indústrias para lá, que fazem força para levar investidores para investir lá, né? A partir de Aracruz ali, já vem esse porto aí agora da Jurong, né? Da Imetame, perdão, o Imetame. Tem o porto da Imetame que está criando grande especulação, grande expectativa. Muitas fábricas, tem uma de avião lá agora em Linhares. Enfim, a gente sabe que o norte hoje está em voo de cruzeiro, em termos de recebimento de investimentos, de investidores, né, estabelecendo indústrias lá e desenvolvimento lá. E o sul do estado, a gente não tem nada, absolutamente nada. Quem falar que tem é mentira, porque eu converso com todo mundo aqui. Não tem nada a curto e médio prazo que se apresenta como um divisor de água, um possível trazedor de boas novas. A gente tem esse porto de Presidente Kennedy aqui. O Porto Central. E Porto Central. Sim, de tantas idas e vindas, a gente também desconfia, porque já anunciaram que esse porto é ano que vem, é esse ano. Não, agora mas aí eu vou te falar uma coisa de experiência própria, assim. Como é que você enxerga isso? O Porto Central vai ser algo muito importante. Ele ficou 12 anos no IBAMA para conseguir a licença. Pois é, cara. Inclusive eu ajudei, mas tem a licença. Agora o investimento já está acontecendo. Então, assim, ele vai sair. O Porto Central vai sair. Ele está remodelado, não é exatamente a mesma coisa lá do início, até porque 12 anos depois você tem que mudar o projeto mesmo. Mas ele vai ser um porto extremamente importante aqui para a região. E eu acho, assim, é função do governo também, através do investimento em infraestrutura, como está fazendo aqui com o aeroporto de Cachoeiro, vai fazer o aeroporto das Montanhas, uma série de estradas que já foram feitas e serão feitas ainda para frente, criar condições de desenvolvimento para compensar isso mesmo, porque de fato, assim, o benefício fiscal da Sudene é muito vantajoso. É muito vantajoso, né? Então, quando você tem um estado que é pequeno como o Espírito Santo e uma parte dele está contemplado pela Sudene, é função do governo também, tanto estadual quanto os municipais, mas especialmente estadual, fazer essa compensação. Mas eu acho que o Porto Central vai ser um divisor de águas aqui. Eu também quero acreditar, mas também não tenho certeza. A gente está percebendo que está vindo, naturalmente, a gente falou da migração, o pessoal está vindo morar aqui, a gente está vendo uma fuga, um movimento de mobilidade da galera saindo do interior e indo para o litoral, né? Então a gente está vendo a cidade de Guarapari com um crescimento imobiliário absurdo, tem que ficar atento àquilo ali, os governantes de lá, para não deixar aquilo crescer de maneira desordenada. Iriri, ali o Balneário de Anchieta, Piúma está começando a se organizar, até mesmo aqui em Itaipava, Itapemirim, e Kennedy tardiamente, mas também dando algum sinal de que vai acertar. Nesse sentido, você que é um cara, e eu falando aqui, usando um termo popular aqui, que vem catar voto aqui no sul do estado, um cara que tem uma base eleitoral no norte, e você, logicamente que você tem que ter voto do estado inteiro. Na hora, lá da frente, de direcionar uma verba, de ver uma necessidade local ali, né, de mandar uma verba, de repente, para um hospital, ou para uma necessidade, uma ponte que caiu, ou um muro de arrimo, sei lá, alguma necessidade urbana, você acha que, como você é um cara que tem a sua base na região metropolitana e também no norte, você acha que sobra espaço, você consegue espaço para chegar aqui e atender o munícipe aqui, o morador do sul do estado também,
com a mesma imparcialidade, com a mesma clareza? Com certeza. Como deputado, eu já fiz isso. Por exemplo, o posto de saúde que está terminando de ser construído aí em Vila Rica é uma emenda minha. Né? Tem várias emendas. É uma emenda minha. Aí, ó. Registre-se. R$1.300.000. Teve uma Registre-se. complementação do município, é uma emenda minha. A gente teve vários investimentos nos IFES aqui do sul do estado, IFES de Alegre, IFES aqui de Cachoeiro, IFES de uma série de cidades. Por que isso acontecia? Porque eu fazia um edital, então qualquer lugar conseguia emenda. Anchieta conseguiu emenda, Piuma conseguiu emenda, Marataízes conseguiu emenda, Cachoeiro tem um monte de emenda. Então, assim, a emenda parlamentar, na minha opinião, ela tem que ser feita para desenvolver a região. Muito Todas bem. elas, tá certo? Todas elas. Não, muito bem. É a função são nossa. perguntas, é história, Felipe. É a oportunidade que a gente tem de conversar. Não, e é uma oportunidade que eu tenho falar, de explicar também para as pessoas. Assim. Orlandinho, Eu já tudo destinei. certo aí? Já vamos acabar aqui. O Orlandinho tá me lembrando do seu horário. Vamos Dá acabar certo. aqui. Eu já destinei recursos para o sul do estado, bastante recursos para o sul do estado, e vou continuar destinando. Você tem uma boa relação. E se Ferração e Ricardão pegar aí que é um abraço, né? Continuidade de projeto. Pra mim é maravilhoso. Você acha que vai. Estou no grupo político dele. Você acha que Ricardão tá forte para vir aí? Tá forte, vai ser uma eleição disputada, Vai ser, naturalmente. né? Não vai ser uma eleição simples. Você acha que Magno Malta vem mesmo pelo PL, tá? O pessoal fica aí plantando o nome dele? Eu acho que não. Acho que não, né? Mas tudo pode acontecer. tudo né? pode acontecer na política. Até Paulo Artung, né, cara? Que ele fica nesse Exatamente. chove no mole e dá uma doida no Exatamente. lá, ele quer vir e ele vem. E Casagrande no Senado? O pessoal diz que Casagrande no Senado é voto certo aí, já tá eleito. A disputa que tá no Senado é uma vaga só. Você concorda com essa visão? Eu tendo a concordar, mas todo mundo tem que trabalhar, Bruno. Não adianta, não pode Não existe já ganhou, né? Não existe já ganhou. E o Renato sabe muito bem disso. Então, assim, tem que trabalhar diariamente, como eu tô trabalhando. Então vamos fazer ao vivo aqui. Agora não tem como, Renatão, você fugir do pó de pedra. Ó, Filipão, que é seu secretário, você entregou a pasta aí, tem seu celular privado ali, aquele que só o secretário tem, ele tem o número lá. Vamos convidar o Renatão pra vir aqui, pô. Não, o Renato tem que vir. Tem que falar pro pessoal da pedra aqui, é bom, pô. Entendeu? A discussão é boa. Você gostou do papo, Felipe? Muito legal. Cara. Gostou? Muito bom. Eu também pergunta ao vivo, que o cara já fala. Não, mas eu gosto é disso mesmo. Eu acho que a gente tem que ter conversas inteligentes, Felipe. É isso. E outra coisa, o político que tem medo de ser confrontado, ele não tá preparado para ser político, concorda? Não pode ser político. Porque, pô, você tem que enfrentar, pô, de frente. O exercício da política é o exercício de você defender suas opiniões. É verdade. Cara, eu sou um cara extremamente ligado à visão da direita, né? Pela minha formação, criação, enfim. Uhum. Mas eu sou formado em relações internacionais, cara. Eu estudei ciência política, eu estudei diplomacia. Então, o que é diplomacia? Diplomacia é você conseguir construir relacionamento com quem você não gosta. É exatamente isso, com quem exatamente. né? Quando eu fui eleito, eu tive um encontro com o Nelson Jobim, que foi ministro da STF, ministro da Defesa, cara espetacular. Aí eu perguntei pra ele assim, ô Nelson, que dica que você pode me dar pra eu ser um bom deputado? Ele falou assim, Rigoni, coisa que você tem que entender é o seguinte, na política você não escolhe o seu interlocutor, já escolheram por você. Sua função é sentar com aqueles deputados e aquelas deputadas que foram eleitos e resolver o que é que vai ser do Brasil. É verdade, a gente fica Tem pé da vida. sentar com todo mundo. Por exemplo, eu que sou do lado de cá, eu fico pé da vida quando eu vejo aquela galera, né, criando aquelas fake news, aquelas mentiradas, aquela doideirada, aquelas guerras histriônicas. Só que aí, por outro lado, a gente entende o seguinte, por mais que você não goste, que você quer arrancar a cueca pela cabeça, é a galera que tá lá, representa uma parcela da população e você tem que lidar com isso, né? É isso. Bom, chegamos ao fim desse bate-papo glorioso aí, como diria Fausto Silva, mais uma vez sendo lembrado nesse bate-papo aqui. E trazendo aqui uma personalidade, um dos deputados mais votados da história do Espírito Santo, um único na nação brasileira que foi eleito, né, na condição dele aí. E a gente traz com muito respeito, não só isso não é a marca dele é um político inteiramente preocupado com o desenvolvimento do Estado. Ele falou coisas aqui contundentes a esse respeito.
em momento algum a gente está tratando de pautas menores aqui. Eu acho que quando a gente se depara, Felipe, com um político como você, um jovem, um rapaz novo, que se apaixonou por essa coisa de representar o povo e está lá criando condições e ferramentas e oportunidades e se destacando, né? Aprendendo, adquirindo a habilidade de convergir em momentos de tensão, em momentos de dificuldade. Para mim, cara, é uma honra, né? A gente está aqui criando um almanaque histórico aqui, né? Enquanto a internet for internet, esse conteúdo vai estar aqui eternamente disponível para algum dia aí um descendente seu, né? Um filho, um neto, um bisneto, vir aqui consultar e ver o Felipe Rigoni, essa figura tão emblemática aí da política capixaba, que está aí nativa, está aí com contribuições e trazendo boas notícias. Vai entrar no pleito daqui a pouco, aí tudo vira tiro, porrada e bomba, né? Porque aí é a briga pelo voto, mas deixando as claras aqui suas posições, suas opiniões, sem constrangimento, sem nenhum tipo de embaraço, com a vida ilibada até aqui e que permaneça assim, né? Da parte da honestidade, da parte da franqueza, da parte da luta e pelo grande trabalho, pelas grandes contribuições públicas dedicadas ao povo de Cachoeira de Itapemirim e do Estado do Espírito Santo e do Brasil, certamente. Obrigado, Felipe. Deixa uma consideração Bruno. Final aí pra gente encerrar. Não, Bruno, foi um prazer estar aqui, o papo foi super legal, então eu quero deixar aqui à disposição de estar novamente com vocês. Estarei sempre em Cachoeiro visitando, conversando com as pessoas, justamente o que você disse, a minha maior preocupação é com o desenvolvimento do nosso estado. E vamos seguir em frente. Muito bem, Felipe Rigoni com a gente, ele que é ex-secretário de poucos dias, poucas horas até se for computar, né, da pasta de meio ambiente do Estado do Espírito Santo, mas um deputado federal, formado, engenheiro, um cara com muitos serviços prestados no nosso estado. Se você ficou até o final, obrigado por ter assistido esse programa. Te convido mais uma vez, só para lembrar mesmo, se inscreva no canal aí no YouTube. Galera da mídia aí, me ajuda aí, dispara lá o canalzinho pra galera ficar nativa e depois também, quando sair o episódio no ar, o pessoal também, né, assistir. A gente deve postar na próxima semana. Mas é sempre bom quando a gente consegue bate-papos inteligentes e construtivos como esse. Nós temos um lema aqui no Pó de Pedra. Você sabe qual é o nosso lema, Rigoni? Não? Então você vai falar comigo agora. Aqui no Pó de Pedra, falar de pedra ficou mais leve. Mais leve. Coisa boa. Isso aí.